Olá, pessoal, iniciando mais um vlog de faxina aqui. Eu sei que vocês amam vídeos desse tipo, então não posso deixar de trazer, né? Já deixa o like, se inscreve no canal e vem acompanhar esse vídeo. Eu me chamo Geisla, tenho 26 anos e esse é meu canal. Pessoal, sejam muito bem-vindos desde já. Estou iniciando aqui mais um vídeo de organização, de faxina. Vou dar aquele grau na casa, colocar tudo em ordem. E se você gosta desse tipo de vídeo, vem-se embora acompanhar. Eu tô aqui no quarto, então eu vou começar pelos fundos da casa. O quarto tá desse jeito. Não tirei a roupa de cama pra lavar, porque ainda faz uma semana que eu tirei. Então, com 15 dias eu tiro. Aí tá nessa bagunça. Esse quarto tá desorganizado, porque eu fiz bolo ontem à noite. Tem essas bolsas, essas coisas aqui pra colocar em ordem. A sala tá uma bagunça assim, porque desde do jeito que ficou ontem a gente deixou. O rack tá até organizado. Tô escutando uns louvores aqui. Coloquei pausa para iniciar o vídeo. Aí eu quero também inverter a ordem dessas plantas, colocar essa lá e essa cá, que eu acho que essa chama muita atenção aqui para vir logo para essa parte do corredor, né, da passagem. Então eu vou colocar ela pro canto. E eu tô sentindo que aquela também não tá gostando muito dali não. Ela tá com cochonilhas também. Enfim. E aqui tá desse jeito, minha gente. Vou nem comentar nada daqui. Aqui já tem uns produtos de limpeza, umas coisas para ajudar na faxina. Isso aqui é para me colocar lá na frente para jogar, que eu esvaziei. Aí, aqui eu já coloquei roupa para lavar. E já limpei aqui. Aí eu já limpei e organizei aqui. Tá com essas manchas no chão, porque os animais vieram. Eu só varri, sabe? Tá precisando passar o pano. E aqui tem roupa batendo. Na verdade, tá enchendo ainda a máquina para bater. E em seguida tem esses daqui. E tem os panos de prato para colocar de molho, mas eu não sei se eu vou colocar. Talvez eu espere juntar mais um pouco, apesar que já tem bastante. Aí eu vou resolver se eu coloco de molho para lavar esse final de semana ou se eu deixo juntar para outra semana. Porque como eu tenho muito, eu não preciso estar lavando com tanta frequência. Vocês já estão cansados de saber que eu sempre começo pelo quarto, né, minha gente? É porque aqui em casa o quarto é o último cômodo da casa. Então eu começo de trás para frente, até porque se eu começar limpando logo a casa, aí depois o lixo que eu vim trazer dos quartos e do corredor vai passar pela casa, gente. Então eu não acho sentido. Fui logo organizando ele aí. Forrei o mesmo lençol, porque eu achei que dava para ficar mais tempo. Depois que eu tava já forrando, já tava na metade, colocando travesseiro, foi que eu lembrei de limpar essa janela. E o pior, que eu esqueci de limpar elas por fora, gente. Tô me lembrando agora. Mas acontece, né, pessoal? Nas melhores famílias. O importante é que 99% da casa está organizada e limpa. Então, isso é besteira. Isso é detalhe que a gente camufla e finge que nem se lembrou disso em momento nenhum. E espera a próxima faxina. Mentira, gente. Se qualquer coisa, se me der coragem, eu limpo por fora, mas não garanto. Aí fui organizar aí a bagunça desse quarto. Gente, muita coisa acumulada, muitas coisas que a gente ia soltando aí nesse quarto, então por isso que tá essa bagunça generalizada. Eu confesso que eu fiquei uma eternidade aí nesse quarto, gente, foi quase meia hora só organizando esse quarto. Beleza, que eu saía para levar um objeto lá pra frente, passava um ano e para voltar, né, minha gente? Mas enfim, acaba demorando muito a faxina. Eu tinha pegado um paninho verde também para estar limpando alguns mofozinhos que tinha voltado dentro do guarda-roupa, que fica voltando, né? Um pouquinho ou outro, aí eu tenho que estar passando o pano. E eu faço a faxina com dois panos. Eu passo esse verdinho aí nos móveis com um multiuso e o laranja eu passo com limpa-vidros nos vidros das janelas e no espelho do guarda-roupa. Nesse momento mesmo eu estava limpando o espelho do guarda-roupa. Essas coisas aí do puff não tinha muito o que se fazer, porque essas roupas é que eu tenho que fazer alguns ajustes eu mesma. Arrumei aí o cabelo, né? Prendi porque tava me atrapalhando. E esse papel é para ser o Andrezinho guardar. Porque aí ele vai ver que é documento dele, coisa aí ele guarda nos cantos deles. Então já fui varrendo aí o quarto. Passei a vassoura e o pano eu deixei para passar no final, quando eu terminasse tudo. Porque aí eu acho que eu fico rendendo mesmo, menos. Aí afastei aí o puff, passei um paninho, varri por baixo e joguei
aquelas bagunças que eu falei que tinha que ficar aí por enquanto, de novo em cima dele. Aí após fazer isso, o quarto já está quase finalizado, faltando só passar o pano. E aí é jogo rápido. O importante é dar certo, né, gente? Não importa o método a ser utilizado, o que importa é o resultado. Já fui para esse outro quarto que tá uma bagunça, gente. Tá cheio de coisa aí, ó. E tem duas bolsas aí no chão. E Dudu querendo participar do vídeo, né? Como sempre. Dudu é o cachorro, minha gente, latino. Tem duas bolsas aí no chão que eu tô precisando dar um fim nelas, sabe? Tem um mesmo que é um sacão amarelo aí que vocês vão reparar, que é de roupas de doação. Só que aí tem uma calça que eu preciso dar um remendinho para poder colocar. É só um furinho, sabe, gente? Coisa de detalhe mesmo. Eu vou costurar, que é para poder colocar dentro da bolsa e tirar essa bolsa daí, que tá ocupando espaço. Tá deixando mais feia ainda, né? Que aí já tem bastante bagunça. E com ela fica amontoando mais ainda. Mas eu vou fazer isso, gente, essa semana, se Deus quiser. Finalizado o quarto da bagunça, que não tem muito o que se fazer, né, gente? É só passar uma vassoura, limpar o espelho e a janela. O espelho do guarda-roupa é só em uma porta, é bem rápido. Aí já fui pro corredor, que é o cômodo que eu mais gosto, né, gente? Porque aí a pessoa no instante limpa esses móveis aí do corredor. Passei a vassoura no teto para tirar algumas tracinhas que já tinha. E acabou-se. Simples e rápido e eficiente. Já apanhei aí uma tuia de cabelo que tinha minha do quarto e já joguei o lixo para não estar arrastando muito, sabe, de um cômodo para outro. Bati o sofá aí na tapia, ainda não procurei uma misturinha para passar no sofá. Aí tinha umas poeirinhas ali na parte de trás, aí eu passei só um paninho nessa parte aí. Aí arrumei ele, guardei outras bagunças que tinham espalhadas por aí, gente, é tanta da coisa. É carregador, é bolsa. E tem coisa que é assim, eu vou tirando do quarto, aí é coisa ou da cozinha ou da sala, eu vou jogando aí, sabe? Eu vou tirando de um cômodo para outro, as coisas vão passeando de cômodo em cômodo até chegar no seu destino final, onde realmente é o seu lugar. Eu já fui jogar alguma coisa lá para dentro, mas aí eu já jogo no canto certo, né? Porque é o cômodo organizado. Aí varri aí o tapete, que eu passo aquela vassoura no tapete, que é para poder afastar ele, para poder varrer embaixo dele. Aí eu fasto ele, derrubei a plantinha aí, plantinha artificiales. Ficou toda bagunçada, mas depois eu vou arrumar. Aí passei aquela primeira vassoura aí, nessa parte onde fica o tapete. Depois que eu arrumei, gente, foi que eu lembrei que tinha umas tracinhas ali, mas não caiu nada em cima do sofá, não. Porque aí eu me abaixo pra limpar o rack. Aí eu passo aquela pré-vassoura. Depois que eu limpo o rack, eu passo outra vassoura aí de novo. Aí dei aquela limpadinha com o multiuso no rack, passei na televisão. A televisão ficou bem manchada do multiuso, então depois, gente, depois lá no final, quando eu terminei a faxina, eu peguei um papelzinho molhado só com água mesmo para tirar a manchinha que tinha ficado, depois um papel seco e saiu todas as manchinhas. Porque às vezes está tão umedecido o paninho de multiuso que fica mais sujo do que limpo, né, gente? Principalmente em superfície assim, plana, de vidro, que tem aquele reflexo. Às vezes até o espelho. Eu tenho que ver, na verdade, uma forma melhor de limpar os espelhos, porque o limpa-vidros às vezes fica mancha ainda. Então, paciência, né, gente? Eu não sou também diarista para deixar as coisas tudo perfeito. Então, a gente faz também o que dá. Não sei o que é que eu estava tanto hablando aí com o Andrezinho, mas eu só... Era eu fazendo uma coisa e André também me tirando de tempo, atrapalhando a minha faxina, tirando a minha atenções. E eu tentando lutar pra terminar essa faxina. Gente, o sábado é tanta da coisa, tanta da coisa. Eu fico doidinha, porque eu fico tentando fazer a faxina logo. Aí à tarde eu tenho ou um cabelo pra hidratar, ou unha pra fazer. Ou às vezes eu quero fazer um bolo, uma sobremesa, alguma coisa. Eu fico sem querer deixar pro domingo, porque o domingo tem almoço, tem outras organizações. Aí se eu deixar também muita coisa pro domingo, eu fico o final de semana todinho só com atenção em fazer coisa e acabo que não rendendo tanto, sabe? Aí passei um rodo aí nessa parte da área com a água do potinho dos gatos mesmo. Tinha um restinho de água, então eu joguei aí e passei o rodo, só que depois eu enchi, sabe? O potinho de água dos gatos. Aí tirei as barreiras só pra passar o rodo, mas depois eu coloquei de novo. Porque eu não sei, gente, quanto tempo eu vou deixar aí direitinho. Eu fico em dúvida se eu tiro ou se eu deixo. Porque eu acho que Dudu já tá acostumado na casinha dele, não vai ficar aí, talvez. Mas ele também fica melando aí, sabe?
Apesar que também não tá mais chovendo tanto, é por dia, gente, tá aqui. Quando tá no final do inverno, fica desse jeito. Aí já fui para essa parte da entrada da casa aí, passei o paninho com o limpa-vidros na parte dos vidros da porta e da janela. Aí organizei aí, gente, limpei, né, direitinho, olhei para as plantas e digo, é hoje, é agora que eu vou mexer em vocês. Dei aquela varridinha de leve, para não ficar aí sapateando na sujeira, para afastar essas plantas. A Jade eu quero tirar, a Jade é sair do cantinho. Eu quero tirar ela desse cantinho, porque ela tá com cochonilhas, que é uns bichinhos brancos. Eu vou ver se eu acho uma foto para deixar aí para vocês verem, para vocês saberem qual é esse bichinho. Aí eu tenho também uma misturinha, sabe, para passar nela. Que eu já deixei também essa misturinha em outros vídeos. Eu já fiz e deixei aí. Eu vou deixar também, gente, o link e a receita dessa misturinha nesse vídeo. Tenho que ter a palavra de fazer isso mesmo. Mas eu vou lembrar, gente, se Deus quiser. Se eu não lembrar, vocês deixem aí o comentário me cobrando que eu venho e coloco. Aí coloquei a zamioculca lá pro canto, porque ela tava muito aí na visão, assim que você chega, já vê logo ela, então já vê aquela montanha assim de planta, sabe? Aquele arbusto. E também a Jade, eu tava achando que ela não tava gostando muito dali do cantinho. Eu não sei se é porque ela tava num canto mais escurinho, ou se é as cochonilhas mesmo que tá adoecendo ela. Eu tirei um monte de folha dela, que tava já ruinzinha. Aí, finalizada aquela parte, eu fui pro terror, né? Que é o monstro da casa, que é a cozinha. A cozinha é muita tranqueira para estar passando pano, então acaba demorando mais a limpeza. É o cômodo que eu mais demoro. Aí fui passando um paninho aí nessa parte do rack. Tem umas baguncinhas que eu tava deixando ali escondida perto do filtro, porque é coisa que eu tenho que fazer depois. Então eu fui camuflando ali mesmo. Aí passei aí o paninho em tudo, nesses porta-temperos, nos temperos. Passei. Essas xícaras douradas estão precisando de lavar, gente. Elas estão com poeiras e não compensa nem passar paninho nem nada. Tem que lavar mesmo, sabe? Assim, o paninho por fora, às vezes eu passo, né? Mas aí tem que lavar mesmo, porque faz tempo que eu lavei. Aí limpei aí os galheteiros. Meu galheteiro de vinagre tá. Não tá entupido, não, gente. Tá normal a passagem, só que fica com frescura pra sair, eu não sei nem o que é. Acho que depois eu tenho que comprar outro negocinho desse. Pedi pra André dar uma olhada, só que não teve jeito não. Aí passei o paninho aí na porta dos armários e fui pra essa outra parte da cozinha, só que antes eu fui apanhar essas folhas que estavam espalhadas aí no meio da casa pra tirar o excesso, né, gente? Porque você tá limpando e tá sapateando no lixo, é pior ainda. Aí enchi ali a garrafa de água e fui limpar logo a janela pra depois limpar em cima da geladeira. Foi isso mesmo. E limpei essa janela, lembrei também da porta, então já fui aproveitar o paninho que ainda estava limpo, né, para limpar também, porque eu ia passar nas coisas de poeira, porque o verdinho eu já tinha colocado para lavar, porque depois André precisou lavar, usar ele. Aí acabou sujando mais ainda, então eu fiquei só com um paninho. Aí passei ele aí nos vidros para depois passar nas coisas de poeira. Peguei panos novos também, tirei os sujos da cozinha e cobri os pratos. Aí limpei aí nessa geladeira. Depois eu tenho que passar um paninho nela por dentro, mas não tá muito sujo não, sabe? Só que eu estou sem paciência. Aí tirando o pó daquela parte lá da geladeira pra lá da cozinha, eu fui varrer. Aí varri aí a cozinha pra ficar ok, pra mim ir limpar aquela parte daqueles baldes. Olha ali, gente. A tuia de coisa que vai juntando ali, ó. Tinha garrafa pra jogar. Tinha bolsa de André, garrafa de André ali. Produto que eu já tinha usado na casa. Eu vou deixando no último pedaço da casa que falta. Olhe pra aí o tanto de coisa. Tinha tirado o lixo também da cozinha e deixado ali. Aí fui tirando, né, gente? Tirei logo o lixo. Afastei balde. Guardei as coisas. Pano, botei lá perto dos outros pra lavar. Tirei a bagunça que tinha aí toda. Pra depois varrer, passar paninho nas coisas. Depois também que eu percebi que eu esqueci de passar o pano no ventilador. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? É muita coisa, gente. Olha, no juiz, é você fazendo uma coisa, já pensando em todas as coisas, vai passando as coisas batidas, aí depois que você se toca. Aí passei o paninho, eita, eu mandando áudio, chegando um monte de mensagem. Botei no silencioso, minha gente, pra não tá chegando notificação enquanto eu tô gravando esse áudio.
Aí passei o paninho aí nesse balde, nas coisas que ficam em cima. Essas coisas ficam muito empoeiradas. Ó, eu coloco aí no mesmo dia junta poeira de novo. Por causa dessa porta. O quintal fica aí, né, cheio de terra. É todo na terra. Aí quando essa janela tá aberta, o vento vem todinho pra cá. Aí enche essa parte aí de poeira. Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Aí varri tudo direitinho, gente. E acabou-se essa parte aí. Guardei as coisas que eu tinha usado e agora só passar panicho. Aí eu já tava com preguiça tão grande, gente. Olha, nem embaixo da cama eu passei. Passei aí mais ao redor. Afastei ainda o puff. E passei embaixo dele. Mas cama, eu digo, vou ficar devendo. O rodo, vocês vão ver. Mais pra frente, ele não resiste à pressão dessa faxina. Pede pinico e se quebra. Mas ainda bem que eu já tinha passado em mais da metade da casa. Aí passei aí só pelo meio mesmo. Nem o colchão que eu costumo fastar, eu não fastei. É porque aí também, gente, já era mais de meio-dia, já era quase 1 hora da tarde. E eu pensando, ainda tem pano pra passar na casa. Por mais que eu deixei pra passar no final, quando você vem passando é super rápido. Aí já fui também tirando os tapetes, já tinha pegado outros lá no guarda-roupa pra já ir colocando novos limpos, né, no lugar desses sujos. Aí já fui colocando eles, deixando tudo ok também. Aí foi nessa parte aí, minha gente, que eu fui passar lá no canto dos gatos e quebrou o rodo. Aí eu coloquei o pano na vassoura mesmo e fui passando com ele, um sufoco. Ficava afastando porque a vassoura é comprida, aí o pano fica subindo, mas deu certo, ainda bem que tava no final. Aí coloquei aí as coisas no lugar, com fé em Deus, fui finalizando, já tava cansada, querendo almoçar, querendo descansar, querendo tomar um banho, mas graças a Deus foi mais uma faxina vencida. A vida do CLT, gente. Só cuidar de casa quando chega em casa. E viver só limpando casa. É complicado, né? Mas graças a Deus que ainda podemos, né? Temos forças para fazer isso. E assim finalizei a parte de passar o pano na casa toda. Finalizei toda a faxina e vida que segue. E continua, né? Para mais uma bagunça na próxima semana. E a sala que antes estava assim, ficou assim, não estava tão bagunçada, mas olhem a diferença. Esse antes dessa cozinha é show, viu? Satisfatório, né, minha gente? O quarto que antes estava bagunçado desse jeito ficou assim, tudo organizadinho. Esse quarto, minha gente, ninguém sabe se está organizado antes ou depois, mas é uma camuflagem que não fica tudo camuflado, né? E assim ficou depois, quarto arrumadinho. Vou colocar só um cheirinho aqui nas coisas. E esse também, dentro do possível. Tá meio perrando esse cheirinho. O pessoal aperta, ele quer ficar, ele não quer voltar. Que o banheiro não foi feito nada, mas dia de lavar é amanhã. Tá precisando passar o rodo, que o André tomou banho e eu tava com o rodo passando pano e ele quebrou, né? E aqui tá a sala organizada, a caixinha tá ali porque tá carregando e eu tô com o carregador ali porque meu celular tá descarregado. Tá em menos de 10%. Vou mostrar melhor a sala como ficou. E aqui eu mudei as plantas, eu achei que ficou show de bola. Porque aqui essa é alta e tem muita informação, sabe? Assim, quando você chega pra ela já tá aqui na passagem, eu acho que tava pior. Aí botei ela pro canto e a Jade pra cá. A Jade também eu acho que não tava gostando tanto de ficar ali no cantinho. E tem esse galho. É esse galho? Não, é esse aqui. Pra ajeitar, que ele tá bem capenga. Os outros não, os outros estão até certinho, sustentados. E ele tá trombecando. Então aqui ficou assim. E aqui fora ficou assim, organizado. As barreiras continuam ali
comprado do Não Ficar Melando. Dessa vez a gente acha que ele não volta pra cá, mas ele fica sujando ali, sentado. E a cozinha ficou assim. Tem essa garrafa aqui que André pedalou hoje. Aí ela tá cheia de terra, eu vou deixar aí pra ele lavar. Os pratos ele lavou também. Aqui tá tudo ok. E aqui também. Não gosto desse balde com essas coisas em cima, mas é o que dá pra fazer. Essa bolsa aqui ele vai lavar, vai fazer alguma coisa que eu não sei o que é, que ele usou pra pedalar. Aí eu tirei as roupas que estavam batendo, já coloquei mais. Aqui tá os panos de chão e de limpeza, tapete, né, pra lavar. Ele colocou a roupa que ele usou de molho pra pedalar. Coloquei os panos de prato de molho também. Aqui eu já tinha organizado antes, eu só passei o pano. E as roupas ele tá estendendo ali. Aí eu vou colocar meu celularzinho pra carregar. E por enquanto é só. E eu já vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Meu celular também tá descarregando. Está exatamente em 6%. Aí eu vou colocar pra carregar, a André vai estender aquelas roupas, depois quando terminar aquelas outras de bater, aí aqui estende pra poder colocar os panos de chão. E os panos de prato, como eu coloquei agora, já é 1 hora, em torno de 1 hora, só dá pra lavar ou de noite ou amanhã. Então eu acho que é melhor enxaguar amanhã. Aí como o sol que vai ter as outras roupas pra estender, eu já vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, comenta, se inscreve no canal e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!